e você também é convidado. Amém? Vamos ouvir a palavra com o pastor Saulo. Já está abençoado, em nome de Jesus. Deixa Deus usar você, pastor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não saia daí. Pegue aí uma bacia de pipoca, chama a família e fique ligadinho conosco. O Senhor estará te abençoando. Glória a Deus. Aleluia. Quero saudá-los com a paz do Senhor. Uma boa noite. Que a graça do Senhor possa estar abundando na sua vida e na vida da sua família. Amém? Agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui na sua residência, na sua rede social, e quero compartilhar aqui uma palavra do Senhor que Ele colocou no meu coração, e eu quero ler essa palavra com você. Amém? Quero agradecer aqui os meus amigos aqui do Face, né? Pedro, a irmã Sandra, a Irani, pastor Marquioro e tantos amigos aqui que estão nos assistindo também. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Também quero mandar um abraço para minha esposa, para minha família, e que Deus possa nos abençoar nessa noite. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. 1 Crônicas, livro do 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Apenas 2 versículos da palavra de Deus. Eu vou ler aqui na versão King James atualizada, né? Talvez a sua versão seja diferente, mas o que importa é a palavra de Deus, amém? Diz assim a palavra de Deus, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. E Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado de sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, que significa: em meio a muito sofrimento, o dei à luz. Então Jabes rogou ao Senhor de Israel e disse: Senhor, peço que me abençoe e que alargue as minhas fronteiras, e que a tua mão esteja comigo, e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus concedeu o que pediu em oração. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, por essa noite na qual nós estamos aqui, Senhor. Estamos aqui diante da tua presença, diante da tua graça, da tua misericórdia, para te pedir, Senhor, envia-nos, Senhor, uma palavra vinda do teu trono. Senhor, eu não sei qual é a situação que o meu irmão, a minha irmã está enfrentando, mas eu sei, Senhor querido, que tu tens sempre uma palavra pronta. Tu sempre tem a provisão, já foi cantado aqui, já foi ministrado através do louvor, que tu tens, Senhor, a resposta certa para todos aqueles que estão à procura, Senhor. Senhor, quebra, Senhor, toda maldição, quebra, Senhor querido, tudo aquilo que não provém de ti. Usa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, esses dias atrás eu recebi um vídeo do WhatsApp. Mandaram um vídeo para mim de 1 minuto e de um homem que ele vivia na favela. E ele estava desempregado. Ele pediu R$10 emprestado e comprou um lote de 12 garrafas de água e foi vender. E ele gravou um vídeo sobre o que é sair da crise. E ele nos ensina, né? O nome desse homem é Rick Chester. E ele ensina a pessoa a ganhar dinheiro vendendo água. E ele termina o vídeo dele dizendo o seguinte: se você que diz que o país está em crise, você não pode, você não tem condição, ou você não quer vender,
garrafa de água na rua, é porque a crise não está no país. A crise está em você. E esse vídeo foi propagando até que uma grande universidade, que é a Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, uma das maiores universidades do mundo, chamou ele para dar uma palestra. Tudo isso por causa de uma atitude que ele teve de quebrar aquilo que estava programado para a sua vida. E nas entrevistas que ele dá, ele fala uma coisa que impactou muito meu coração. Ele diz que você não tem culpa de você ter nascido na miséria. Você não tem culpa de você ter nascido com o pai e a mãe que tenha uma educação limitada. Você não teve culpa disso. Mas a forma que você vai terminar a sua vida é de total responsabilidade. E aquilo eu fiquei impactado e eu fui procurar na palavra de Deus e o Espírito Santo colocou no meu coração um homem também que tinha o mesmo destino de Rick Chester, Jabes, esse homem aqui. E é interessante a história desse homem, porque os irmãos têm uma ideia da importância desse homem. O livro de Crônicas, primeiro capítulo até o capítulo 9, ele é constituído de genealogia, né? E o escritor, quando ele escreve esses nomes, na verdade, o contexto histórico do livro de Crônicas, tanto primeira Crônicas como segundo Crônicas, é que o povo de Israel tinha saído do cativeiro e estava indo em Jerusalém. Eles estavam reconstruindo Jerusalém. Então, havia necessidade de reconhecer a população, de ver quem era quem. Então, foi preciso fazer uma pesquisa dos antepassados, né, de quem viveu desde Adão até a destruição de Jerusalém. E eles colocaram esses nomes aqui para ver se alguém se identifica com a família, né? Então, por exemplo, eu estou lá em Jerusalém. O pessoal perguntava: Saulo, quem que é o seu pai? Meu pai é tal. E o seu avô? Tal. Ah, então já sei de que família que você é, de que tribo que você é. E quando o escritor ele foi escrevendo, aqui no capítulo 4, ele fala sobre os descendentes de Judá. E quando ele chega em Jabes, ele não se preocupa apenas em mencionar o nome de Jabes. Me parece, pastor Rodolfo, que dá um tilt na cabeça dele. Peraí, eu preciso falar sobre Jabes, porque Jabes, ele foi um homem que teve uma vida extraordinária. Era um homem que na qual não tinha condição de ter uma vida extraordinária, porque ele já estava marcado. E por que ele estava marcado? Por causa do seu nome, Jabes. É preciso entender, irmãos, que na época da Bíblia, nos tempos bíblicos, o nome estava interligado à personalidade da pessoa. O nome estava, não é que nem hoje. Hoje, quando a mãe está grávida, né, ela faz o ultrassom, descobre que é menino ou descobre que é menina, então já vai escolhendo os nomes. Não tem critério para escolher o nome. A gente acha um nome bonito e não, vamos colocar esse nome na pessoa. Nos tempos bíblicos, não. Nos tempos bíblicos, o nome estava vinculado à personalidade da pessoa. E havia alguns critérios para que você pudesse dar o nome para a criança, né? Por exemplo, algum acontecimento nacional, uma tragédia nacional. Por exemplo, a Bíblia nos informa em 1 Samuel que Israel entrou em guerra com os filisteus. E Israel levou a arca para o acampamento. O que acontece ali? Israel perde a guerra. E a arca é tomada. E o mensageiro volta para Israel para dar notícia para a mulher de Finéias, que estava grávida, dizendo: olha, a arca foi tomada e o seu marido faleceu na guerra.
Sabe o que acontece, irmãos? A Bíblia diz que a esposa de Finéias passa mal e essa dor que ela teve o seu neném. Quando nasce o seu neném, qual é o nome que ele dá para o neném? Icabô, que quer dizer, foi-se a glória de Israel. Agora imagina comigo, essa criança na fase adulta, quando todo mundo perguntava, qual é o seu nome? E ele fala, o meu nome é Icabô. Aí todo mundo dizia, Icabô, mas o que significa? Foi-se a glória de Israel. Aí todo mundo ia ficar sabendo que ele nasceu no dia em que a arca foi tomada. O segundo critério que eles usavam era que, geralmente, quando a criança tinha um propósito, uma missão a cumprir. Por exemplo, Maria, anjo Gabriel encontra Maria e diz, Maria, bendita és tu entre as mulheres, e tu terás um filho, e o nome do seu filho será Jesus, que quer dizer o Senhor é a salvação, né? E tem outro critério também, de algum acontecimento inusitado. Por exemplo, Jacó. A Bíblia diz que Rebeca tinha muita dor. Tinha muita dor. E ela foi perguntar para o Senhor, Deus, por que eu tenho muita dor? Muita contração. Aí Deus responde, Deus faz o ultrassom, primeiro ultrassom da história, né? Dentro do seu ventre tem 2 meninos. Na verdade, tem 2 nações e eles estão disputando quem é que vai nascer primeiro. Mas fica tranquilo, Rebeca, porque o maior servirá o menor. E quando chegou no dia do parto, a Bíblia diz que Esaú nasceu primeiro. E o nome Esaú quer dizer peludo. Por quê? Porque Esaú foi uma criança que tinha muito pelo. E quando Esaú nasceu, a Bíblia diz que Jacó nasceu agarrado no calcanhar. Aí ela diz, não, o nome dele vai ser Jacó, que quer dizer aquele que quer tirar vantagem, aquele que quer nascer primeiro, aquele que quer chegar primeiro. Muito interessante, esses dias eu estava lendo uma outra história da Bíblia mesmo, neto de Jacó, Tamar, estava grávida, e a Bíblia diz que quando ela foi para o parto, a Bíblia diz que uma criança, pastor Rodolfo, o primeiro filho dela, na verdade virou o segundo, estendeu o braço para fora da barriga, a mão. Só que o segundo filho que estava lá dentro da barriga de Tamar, encontrou uma brecha, e nasceu primeiro que o outro que estendeu o braço. E o nome desse menino foi Pérez, que quer dizer brecha. Qual é o nome dele? Brecha. Por quê? Porque ele aproveitou a oportunidade, foi mais esperto que o primeiro. Então, quando Jabes nasceu, a Bíblia diz que ele recebeu o nome de Jabes, porque a sua mãe teve muito sofrimento. Ela sentiu muita dor, mas muita dor mesmo, quando Jabes nasceu. Então, a sua mãe colocou o nome de Jabes. Então, Jabes, ele foi marcado não pelo seu erro, não porque ele cometeu um grande pecado, mas simplesmente porque ele recebeu um nome. E esse nome significa aquele que causa dor. Então, todas as vezes que as pessoas perguntavam, qual é o seu nome? E ele dizia, Jabes. As pessoas, esse homem não é um bom homem. Ele não vai ter sucesso na vida, ele não vai vencer na vida, porque o nome dele não é bom. Infelizmente, meus irmãos, nós nascemos em um mundo em que a nossa vida está programada. Se você, por exemplo, nasceu numa favela, a sua vida está programada. Que a maioria das pessoas pensa que quem nasce em favela, em comunidade, será um bandido, será uma pessoa que não vai ter muito sucesso na vida. Por exemplo, pela idade, se você fez 40 anos, você não vai mais conseguir fazer nada na sua vida, porque você está muito velho para trabalhar. E às vezes também nós somos marcados pelos nossos erros, pelos nossos fracassos. Existem pessoas que quando olham para você e olham para mim, dizem, aquele lá não tem jeito, aquele lá é um fracassado. E Jabes, ele não aceitou essa marca.
Jabes não aceitou essa vida. Jabes não aceitou essa programação que a sociedade, que o mundo tinha para ele. Então por que ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos? Por que ele foi o mais respeitado da sua tribo? Por quê? Porque ele mudou a sua vida. E qual foi o segredo que ele teve para mudar, para quebrar essa programação na sua vida, essa programação maligna, essa programação que foi feita no inferno, para que eu e você não pudéssemos chegar aonde Deus quer que nós cheguemos? Foi através da oração. Já foi dito aqui. E é sabido que Jabes orou a Deus. Qual foi o segredo de Jabes? Ele orou a Deus. Ele pediu a intervenção de Deus. Irmãos, hoje é noite de você pedir a intervenção de Deus na sua vida. O grande problema disso é que muitas vezes nós esperamos os outros. Nós esperamos um pastor vir orar por nós. Nós esperamos um profeta vir e revelar para nós. Mas, irmãos, aqui está o segredo. Não é o outro, é você. É você que tem que querer. É você que tem que buscar. Irmãos, o que o Espírito Santo está dizendo para nós nessa noite é o seguinte: fecha a porta do teu quarto, dobre o seu joelho e clama ao Senhor. Faça aquela oração, mas não aquela oração mecânica, mas faça aquela oração libertadora. Faça aquela oração na qual você pode derramar o teu coração, aleluia, diante de Deus. Jeremias, Deus fala para Jeremias: Jeremias, clamas a mim, porque eu vou te responder e vou te mostrar coisas grandes e firmes que não sabe. Irmãos, Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas firmes para a nossa vida. Só que Ele só vai fazer se eu e você estivermos numa posição de oração, uma posição na qual Deus quer que você esteja, quer que nós estejamos. É só através da oração, irmãos. Não existe outro método. Deus não tem WhatsApp, Deus não tem Facebook. A única forma que Ele nos possibilita a estar diante dEle, a estar na presença dEle, é através da oração. Eu penso, meus irmãos, que no dia que nós compreendemos, no dia que a igreja compreender o valor da oração, irmãos, o culto que vai ter mais pessoas não vai ser o culto da vitória, não vai ser campanha. O culto que ficará mais lotado na nossa igreja vai ser o culto de oração. Nós não sabemos o poder da oração. Na verdade, muitas pessoas não creem no poder da oração. Mas hoje eu estou aqui dizendo que a palavra de Deus diz que Jabes quebrou, aleluia, essa programação maligna da sua vida. Quebrou o significado do teu nome, porque ele orou a Deus. E nessa noite eu convido você a orar a Deus, a pedir a Deus, assim como foi lido na leitura oficial. Josafá orou a Deus, clamou a Deus, porque ele não tinha força para combater aquele exército, e ele orou, clamou a Deus, e Deus enviou a resposta. Deus enviou a resposta para ele, dizendo: fique tranquilo, Josafá, porque nessa peleja não tereis que pelejar. Irmãos, quando nós oramos, Deus peleja por nós. Deus peleja por nós. E essa oração
que Jabes fez e que mudou a sua vida, ela é constituída de 4 pedidos. Eu quero falar nessa noite sobre esses 4 pedidos dessa oração. O primeiro pedido de oração que Jabes orou é que: Senhor, eu peço que me abençoe. É interessante pensar nisso. Você alguma vez na sua vida já parou para pensar o que é a bênção de Deus? Porque nós vamos na igreja, nós vamos e queremos a bênção de Deus, pedimos para os pastores orar, porque Deus, pastor, peço oração para Deus me abençoar. Mas você já parou para pensar, para definir no teu coração o que é bênção? Bom, eu tenho uma definição de bênção, e essa definição de bênção, ela tem 3 pontos. O primeiro ponto é que toda bênção contrapõe a uma maldição. Então, por exemplo, se você está pedindo uma cura, a cura é a bênção. E qual é a maldição? A doença. Se você está pedindo uma porta aberta de Deus, uma intervenção de Deus na sua vida, é porque há uma maldição na sua vida. A maior bênção que nós podemos receber na nossa vida é Jesus. E por que Jesus veio? Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados, para nos salvar do domínio do diabo e para nos livrar do inferno. Então, quando Jesus veio, ele nos trouxe o perdão, ele nos tirou do domínio do diabo e nos colocou no seu reino, e nos tirou de uma direção que ia para o inferno, e agora ele está nos direcionando para o céu. Irmãos, Jesus é a maior bênção que você pode receber na sua vida. Esse é o primeiro ponto. Toda bênção contrapõe a uma maldição. O segundo ponto de definição é que a bênção de Deus é tudo aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. É tudo aquilo que Deus tem planejado para a sua história. As bênçãos de Deus, irmãos, quando eu tenho a consciência de que Deus está me abençoando, significa dizer que não há concorrência. Não há concorrência nas bênçãos de Deus. Não existe. Então você não precisa ficar com ciúme. Você não precisa ficar com inveja. Porque o que Deus tem reservado para você é seu. E o que Deus tem reservado para mim é meu. Aleluia. Isso é maravilhoso. Olha para a natureza e você vê os pássaros. Você vê a natureza, cada um tendo o seu alimento, a sua vivência. Irmãos, isso é maravilhoso. Se Deus cuida da natureza, o que dirá de mim? O que dirá de você? O que dirá de nós que somos seus filhos amados? E o terceiro ponto que define a bênção é que se eu sou abençoado, eu me torno um abençoador. Aleluia. Lembra de Abraão? Abraão tinha uma maldição na sua vida, não podia ter filhos. Aí Deus, no capítulo 12 de Gênesis, chega para Abraão e diz: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu bendirei todos aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei todos aqueles que te amaldiçoarem. E de ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, todas as vezes que eu sou abençoado, eu me torno referência. Eu me torno um abençoador. Eu me torno uma
referência de Deus para esse mundo, a luz do mundo e o sal da terra. Irmão, se você se diz, eu sou abençoado por Deus, então você é uma referência. Então o que Jabes estava pedindo aqui? Jabes estava pedindo, Senhor, quebra a maldição que está no meu nome. Quebra a maldição que está no meu nome. Segundo, Senhor, tudo aquilo que tu tens reservado para a minha vida, eu quero. Pode derramar em mim, que eu estou disposto a ter. Eu estou com o coração aberto para ter. Aleluia. E o terceiro, Senhor, eu quero ser um abençoador. Então esse é o primeiro pedido, irmãos. Ser uma bênção. Senhor, eu quero que me abençoe. O segundo pedido de Jabes é que alargue as minhas fronteiras. Que alargue as minhas fronteiras. É interessante esse pedido de Jabes, porque Jabes viveu na época dos juízes, na época em que o povo estava conquistando, as tribos estavam conquistando a terra, né? A terra de Israel. E é interessante esse contexto histórico, porque Jabes, o que Jabes estava pedindo? Senhor, alarga as minhas fronteiras. E o que implica em dizer o seguinte: Senhor, eu não quero apenas ficar aqui nesse limite de terra, eu quero ter mais trabalho, eu quero progredir. E para que eu possa progredir, eu preciso de uma oportunidade de crescimento. O que Jabes estava pedindo aqui, pastor Rodolfo, é: Senhor, me dê oportunidade para crescer. E o problema desse pedido é o seguinte, é que esse pedido envolve um risco. Envolve um risco, sabe por quê? Porque se você tiver no comodismo, se você tiver uma vida confortável, se você pedir para o Senhor, Senhor, alarga as minhas fronteiras, você vai ter mais serviço. E você vai ter o risco de sair do comodismo para ir para algo desconhecido. Porque uma coisa é você ter 1 quilômetro quadrado de terra, outra coisa é você ter 2 quilômetros. Outra coisa é você ter a sua vida, a sua empresa, ou aquilo que você está proposto a ter. Será que você não está colocando no papel o preço que você tem que pagar? Porque Jabes aqui pagou o preço, meu irmão. Não veio do céu, veio a terra toda bonitinha, arada para plantar. Não, ele teve que fazer tudo. Ele teve que se preparar, ele teve que estudar a melhor maneira de cultivar essa terra, de conquistar essa terra. Irmãos, se tem uma coisa na qual limita em nós a operação de Deus na nossa vida, é o nosso comodismo, porque muitas vezes nós não queremos sair da nossa caixinha. Nós já dominamos, por mais que não seja o suficiente, por mais que muitas vezes você já esteja acostumado com essa vida sua, Deus tem muito mais, mas esse mais de Deus exige um preço, há um sacrifício a ser feito. Será que eu e você estamos dispostos a pagar esse sacrifício, a fazer esse sacrifício? Aleluia. O que eu vejo de pessoas procurando atalhos, irmãos, atalho não resolve nada. Atalho é atraso de vida para você. Faça as coisas corretamente. Se você tem uma faculdade para fazer, faça. Se você tem uma construção, vai estar construindo uma casa, construa tijolo por tijolo. Porque tudo isso é um processo. O que Jabes estava pedindo, Senhor, aumenta a minha terra, alarga a minha fronteira, é o seguinte: Senhor, me faça passar pelo processo, porque eu quero crescer. Eu me lembro, no meu primeiro emprego,
primeiro emprego foi de digitador. Tinha 22 anos de idade. E eu dominava tudo. Irmãos, eu dominava tanto o serviço que outras unidades ligavam para mim e diziam: Saulo, como é que faz isso? Saulo, como é que faz aquilo? E eu estava namorando a minha esposa. E nós tínhamos a intenção de casar. Só que com o emprego que eu tinha, não tinha condição de nós casarmos. Porque eu ganhava um salário mínimo. Isso em 2004. Trabalhava 6 horas por dia e tinha um salário mínimo. E eu orei a Deus. Eu cheguei para Deus e dizia assim: Senhor, alarga minha fronteira. Preciso casar, então eu alarga minha fronteira, Senhor. Sabe o que Deus fez? Um certo dia, não tinha nada para fazer lá no serviço. A minha supervisora disse assim: Saulo, tá abrindo vaga no Itaú, Banco Itaú. E no Votorantim. Manda currículo para lá via internet. Aí eu falei: não, olha só, irmão, como a gente pede as coisas, mas a gente fica no comodismo, o problema é esse, né? A gente, Senhor, eu quero crescer, mas quando tem a oportunidade, a gente dá desculpa, né? A gente inventa uma desculpa, né? Dizendo assim: Senhor, né? E eu inventei: não quero não, tô bem aqui. Aí a minha supervisora disse assim: Saulo, se você não mandar esse currículo agora, eu te mando embora agora. Aí eu cheguei e falei: então, vou mandar então, né? Mandarei esse currículo. Aí mandei o currículo, irmãos. Mandei o currículo. Fui para uma entrevista. E 6 meses depois, o banco me chamou para trabalhar. Eu fui. Só que eu fui assim com peso no coração, porque eu saí do confortável e do comodismo para ir para o desconhecido. Apesar do salário ser maior, melhor as condições, mas é muito complicado você sair daquilo, do comodismo, para você ir para um lugar desconhecido. E eu comecei a trabalhar em Taubaté. Saía de São José e ia para Taubaté, todo dia. Na primeira semana eu desabei, chorei. E eu pensei comigo o seguinte, irmão: foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Deveria ter voltado lá, deveria ter ficado lá no meu emprego lá, porque aqui eu não sei nada. Aí eu liguei para minha esposa. Aí a minha esposa falou: Saulo, vira homem, rapaz. Vai lá, encara isso aí é o que você quis. Você não pediu a Deus para largar a sua fronteira? Então Deus já largou, agora você tem que dar conta. Aí eu cheguei, meu Deus do céu, agora tem que ir mesmo, né? E graças a Deus deu tudo certo. Trabalhei 5 anos lá no banco. Então, os irmãos, veem que quando nós saímos do comodismo e assumimos o risco, e é interessante, irmãos, que quando nós assumimos o risco, você pode até dar errado, mas uma coisa eu te falo: você tentou. Você tentou, você foi. Difícil é você ter uma marca na sua vida dizendo que você teve a oportunidade e você não foi porque você teve medo, porque você teve temor, e você fica vivendo, né, o se. Se eu fosse, será que daria certo? Se não for, e se não desse certo, irmãos? Se Deus está te dando uma oportunidade de você alargar a sua fronteira, vai, irmãos, porque Deus é contigo. Se Deus está abrindo essa porta, vai, pode ir, porque Deus é contigo. Aleluia. Então esse foi o segundo pedido de Jabes: alarga a minha fronteira. O terceiro pedido de Jabes, irmãos, é coisa linda: que a tua mão me proteja, ou que a tua mão esteja comigo. O que Jabes estava pedindo aqui? Jabes estava dizendo o seguinte: Deus, mas o que eu mais primo, o que eu mais quero mesmo, Senhor, não é nem tanto ser abençoado, nem tanto que alargue as minhas fronteiras, mas eu quero que a tua presença esteja comigo. Que a tua presença esteja comigo.
Irmãos, aqui cabe uma grande reflexão para nós aqui hoje. O que é mais importante para você? A bênção ou o abençoador? Porque o que Jabes estava pedindo aqui é o seguinte: Senhor, eu quero a sua companhia nesse processo. Eu quero a tua bênção, amém. Eu quero alargar minha fronteira, eu vou pagar o preço, vou passar pelo processo, mas, Senhor, nada disso será útil para mim se a tua mão não for comigo. Isso me lembra uma outra passagem da palavra de Deus, que é a passagem de Moisés. Moisés estava no monte, recebendo as 2 placas, os 10 mandamentos, e quando ele desce, o povo está adorando o bezerro de ouro. E Deus fica muito irritado com o povo, com aquele povo. E Deus chama Moisés na tenda da congregação e diz assim: Moisés, eu vou destruir esse povo. Vou fazer o seguinte, Moisés, vou destruir esse povo e vou fazer de você uma grande nação. Aí Moisés intercede: Senhor, não faça isso, porque o que os egípcios, o que as nações irão dizer? Irão dizer que você trouxe o povo para o deserto para destruí-lo. Aí Deus chega e diz: tá bom, Moisés, não vou fazer isso. Mas vou fazer o seguinte então, Moisés, eu não vou com esse povo mais. Vou mandar um anjo. E esse anjo é que vai expulsar os cananeus, os ferezeus, aquele povo lá de Canaã. Irmãos, é tudo que nós queremos na nossa vida. Não é? Quantas vezes a gente ora, o Senhor manda um anjo lá, né? E anjo resolve. Pensa você que anjo não resolve, que anjo resolve a situação. A Bíblia conta uma história que o exército do rei Senaqueribe queria invadir Jerusalém. E Deus mandou um anjo. Um anjo! Esse um anjo matou 185 mil soldados. Um anjo, então o anjo resolve. Só que sabe o que Moisés disse? Meu irmão, ele disse assim: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça arredar o pé daqui. Isso é uma grande reflexão, irmãos. O que você está buscando hoje? Você está buscando a bênção? O problema é que quando as pessoas buscam a bênção e são abençoadas, elas vão embora. Elas não ficam. Quantas vezes, irmãos? Pastor Rodolfo é testemunha disso. Nossos irmãos é testemunha disso. A pessoa vai na igreja, busca Deus, e Deus abençoa. Cadê o fulano? Está mais na igreja, porque já recebeu a bênção. Irmãos, a maior riqueza que você pode ter na sua vida, eu, graças a Deus, eu tenho essa riqueza, é a presença de Deus na minha vida. Porque eu tendo a presença, eu sentindo a presença de Deus, irmãos, eu enfrento qualquer situação. Eu enfrento uma situação de morte, eu enfrento uma doença, eu enfrento o desemprego, pode vir tudo e todos contra mim, porque o meu lado é maior. Maior é o que está conosco. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Isso é a presença de Deus. Não abra mão, meu irmão. Não abra mão, irmã, da presença de Deus na sua vida. Não abra mão. Nenhuma bênção nesse mundo é capaz de substituir a presença de Deus. Aleluia. E o quarto e último pedido é que não permita que eu seja afligido pelo mal. E Jabes era muito sábio. Eu acho que é por isso que ele conseguiu ser o ilustre. Você sabe por quê, irmãos? Porque o que Jabes estava pedindo, ser abençoado, que aumentasse as suas fronteiras e que a presença de Deus fosse com ele, ele sabia que ia ter oposição. Porque infelizmente, irmãos, tem pessoas, e até o nosso próprio adversário, não quer que nós desfrutemos do melhor de Deus. Já parou para pensar o seguinte? Vamos pensar.
em termos práticos. Quando a pessoa aceita Jesus, recebeu Jesus lá na igreja, a vida dela melhora ou piora? Piora. Por causa da oposição. Porque quando ela aceita Cristo, o que acontece? Os amigos abandonam. A família começa a questionar e a criticar, dizendo: olha, lá vem o crentinho. Mas fica firme, você que está nesse caminho, entrou nesse caminho agora, fica firme, meu irmão, porque você está andando na direção certa, você está indo para o caminho certo. Você quer ver outra coisa também? Campanha de oração. Já fez campanha de oração? Já viu quanta coisa? Já viu quanta coisa aparece quando você entra em campanha de oração? Na sua igreja, na sua família, ou você com Deus? Parece coisa sem pé e sem cabeça. Parece situação que você, meu Deus, como é que pode um negócio desse? É oposição. Só que a grande oposição que Jabes estava prevendo aqui não era a oposição externa, também fazia parte, mas era a oposição interna. Porque o mal, irmãos, não é só externo, ele é interno também. Ele mora aqui dentro do nosso coração, é a nossa carne. Todas as vezes que você ouvir alguém falar, é a carne, é a nossa natureza humana. A nossa natureza humana, ela é corrompida. A nossa natureza humana, ela não gosta de assumir o risco. Por que nós temos dificuldade de alargar as fronteiras? Porque a nossa natureza humana já se acostumou com o comodismo. Aristóteles, grande filósofo, ele diz que a maior vitória que um ser humano pode ter é a vitória contra si mesmo. É a vitória contra você mesmo. Paulo, ele escreve em Romanos dizendo que o bem que eu quero fazer, eu tenho que fazer um esforço para fazer o bem. Mas o mal que eu não quero, sem menos perceber, eu já estou fazendo. Porque há um mal dentro de nós. Há um mal que habita em nós. Então o que o Jabes estava pedindo aqui? Olha só que coisa. Senhor, não permita que o mal externo e que o mal que habita em mim interfira naquilo que o Senhor tem para me dar. Interfira naquilo que o Senhor tem reservado para minha e sua vida. Irmãos, eu estou sentindo aqui algo diferente. Eu estou sentindo aqui algo na qual Deus está dizendo para nós o seguinte: eu quero quebrar essa programação da sua vida. Essa programação de derrota. Essa mentalidade que você tem de pobreza, de miséria. Deus quer quebrar hábitos aqui hoje na sua vida. Deus quer que você abandone muitas coisas, porque o que Ele tem para você, o que Ele tem para mim, irmãos, é muito grande, é tremendo. Às vezes nós oramos a Deus e pedimos a Deus: Deus me dá isso, Deus eu quero aquilo, mas nós não temos consciência daquilo que Deus tem reservado. Você não tem consciência daquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Então, irmãos, que nós possamos, e a Bíblia diz, o versículo conclui dizendo que Deus lhe concedeu o que pediu. Deus atendeu o pedido, porque Deus se agradou do pedido. Que Deus se agradou da disposição que Ele teve de mudar. A primeira pergunta que eu faço para você: você tem disposição para mudar? Aleluia. Você está pedindo, está chorando aí,
Senhor, nada acontece na minha vida não vai para frente. A sua vida não vai para frente, não é por causa do seu pai, da sua mãe, da crise, do novo governo, do antigo governo. Não! Sua vida não vai para frente porque você não quer, porque eu não quero. Irmão, a palavra de Deus já lhes foi, enfrentou seu nome, mudou o significado do teu nome. Será que você é capaz de mudar o seu significado também? Será que você é capaz de chegar hoje diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero mudar a minha vida, eu quero que a minha vida, que hoje é conhecido como uma vida de miséria, uma vida de derrota, uma vida de preguiça, uma vida na qual todo mundo diz para mim que eu não vou para frente, Senhor, eu quero mudar a minha vida e eu preciso de Ti. Então, irmãos, eu quero aqui agora, antes de orar, nós vamos ouvir agora o louvor do nosso irmão Fabrício. Ele vai louvar o Senhor. E eu quero que você medite nessa palavra. Eu quero que você medite nisso agora. Eu quero que você medite como está a sua vida. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, para todos que estão aqui, é o seguinte: você está aonde Deus quer que você esteja? Você tem tudo aquilo que Deus tem reservado para a sua vida? Ou está faltando alguma coisa? Ou está dizendo: Senhor, está faltando isso, Senhor, não estou aonde Tu estás? Então, repense isso. Vamos ouvir esse louvor e depois nós vamos orar. Amém? Aleluia. Escute o que Deus sempre te dizer. Quem aplaude o teu momento raramente aplaudiria tua história. Pois eles não conhecem teu sofrimento, se agarraram só ao teu momento de glória. Quer saber, isso não é novo, e isto sempre aconteceu. Com os nossos pais da fé aconteceu assim. Apesar de serem escolhidos, homens santos cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que você só lembra quando o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O teu momento é o que importa. Tua história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caído e Deus escrevendo, te levantando e Deus escreveu, colocando o nome de tristeza, mas Deus escreveu, aborrecido, mas Deus escreveu, desanimado, mas Deus escrevendo uma nova história para você. Nessa segunda Ele escreve uma nova história de vitória. Ele nunca abandonou você, meu querido. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele
estava lá quando você caiu. Ele estava lá e não importa quem não quer saber. Ele sabe, ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir na memória, mas há um Deus no céu que está escrevendo uma nova história. Deixa Deus escrever um novo dia. Essa noite de tristeza foi embora, foi apagada. Deus está escrevendo uma nova história para você, meu querido. Eu hoje recebo o que tem para você. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só se lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que a gente gosta de pregar só a parte que o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. Nossa história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu quando você bateu na porta. Tu bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caído e Deus escrevendo, desanimado, mas Deus escrevendo, alcoolizado e Deus escrevendo, todo drogado, mas Deus escrevendo. Deus está escrevendo nessa noite uma nova história, se você quiser mudar de vida, porque Ele nunca lhe abandonou e nunca vai abandonar você. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, meu Deus sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir na memória, mas há um Deus no céu que está disposto a escrever uma nova história. O teu momento pode até sumir na memória, mas há um Deus no céu que não despreza tua história. Deus não te despreza. Deixa Ele escrever uma nova história para a tua vida hoje. Glória a Deus. Quero aqui orar por você nessa noite. A presença de Deus é marcante aqui nesse lugar. É marcante aqui. Vou orar e Deus vai mudar a sua história nessa noite. Deus sabe a sua marca. Deus sabe qual é a programação que está sobre a sua vida. Deus sabe que quando as pessoas olham para você, elas dizem que você não tem mais valor, que você não tem mais jeito, que você não vai vencer, que você é um fracassado, que você é uma fracassada, não sei qual é a área, pode ser a área sentimental, financeira, não importa. Hoje eu convido você a orar comigo agora, a clamar como fez Jabes, no meio de tanta dor, de tanto sofrimento que na qual o seu nome causava. Jabes resolveu quebrar essa programação. Ele disse: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Peço que me abençoe. Peço que alargue as minhas fronteiras. Peço, Senhor, que a tua presença esteja comigo e não permita, Senhor, que o mal me aflige. Essa noite é noite de você mudar de vida, irmãos. Essa noite é noite que Deus marcou hoje para que você possa sair depois desse programa, dizer: Senhor, a partir de hoje eu vou
mudar a minha vida. Eu vou pagar o preço que tiver que pagar. Eu vou estudar. Eu vou aonde tiver que ir, eu vou. Porque eu sei, Senhor, que Tu estás comigo. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite linda. Obrigado, Senhor, por essa noite majestosa. A Tua majestade está aqui, Senhor. Nós sentimos aqui, Senhor, a Tua presença. Sentimos aqui desde o começo dessa programação que Tu estás, Senhor, em cada palavra, em cada gesto, em cada oportunidade. Tu tem falado, Senhor. Senhor, existe aqui irmãos, ó Pai, irmãos meus que estão ouvindo isso agora, que estão cansados da sua forma de viver, que estão com sentimento de atraso, que estão com sentimentos, ó Pai querido, de fracasso, de derrota, como foi cantado aqui, Senhor. Tu estás com a caneta na mão e Tu está disposto a escrever, Senhor, a continuar escrevendo a nossa história. Porque, Senhor, Tu pega um fracassado e faz dele, Senhor querido, um caso de sucesso. Tu pega, Senhor querido, um mendigo e transforma ele em príncipe, Pai. Tu pega, Senhor querido, Tu transforma uma mulher que é estéril e faz ela mãe de filhos. Senhor, nós estamos aqui, Pai, dizendo que nós vamos pagar o preço, que nós vamos fazer esse sacrifício, porque a nossa vida precisa mudar. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, porque nós pedimos a Tua bênção, precisamos da Tua bênção. Senhor, quebra, Senhor, toda a maldição que está na nossa vida. Quebra, Senhor querido, toda a maldição e derrama sobre nós tudo aquilo que Tu tens reservado, Pai. Senhor, as Tuas mãos estão postas para abençoar esse lar, para abençoar essa família, para abençoar essa empresa, para abençoar essa igreja, para abençoar esse ministério, para abençoar, Senhor querido, a cada um que está ouvindo essa palavra e está agora derramando lágrimas, dizendo: eu vou mudar, eu vou vencer. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Sinta a presença de Jesus. Sinta a presença de Jesus aqui agora. Sinta a presença de Jesus aí na sua casa. Sinta a presença de Jesus. Jesus está mudando agora. Jesus está transformando vidas agora. Jesus está escrevendo histórias agora. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Saulo por esta palavra do céu revelada do trono de Deus para as nossas vidas. Irmãos, o que nós estamos sentindo aqui nesse estúdio aqui é forte.